Agora é a segunda parte do nosso vídeo, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o novo Império Egípcio e o período de finalização, de decadência dessa civilização. No nosso último vídeo, nós vimos que no Médio Império foram invadidos pelos povos Hicsos, né, que significa reis estrangeiros, e que os Hicsos foram expulsos após um tempo pelo faraó Amoses I, certo? Então vamos lá. Então, o novo império, ele começa com a expulsão dos Hicsos, certo? No ano de 1580 a.C. E é um período também, pessoal, lembra que eu falei que eles aprenderam muito com os Hicsos, algumas técnicas militares, o uso dos cavalos? Então, já que eles aprenderam essas técnicas, eles resolveram também expandir o seu território. Então, o novo império é caracterizado por um período de expansão militar. Eles expandiram o território deles ao máximo que eles conseguirem. Então, eles conquistaram a Síria, a Palestina, a Núbia e até o rio Eufrates na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, pessoal, eu vou dar um spoiler para vocês. É a próxima civilização que a gente vai estudar, tá certo? Porém, pessoal, quanto maior o território, já vou dar uma lição aqui importante para vocês sobre todos os impérios. Quanto maior o território, mais difícil de administrar. Por quê? Porque você comanda muita gente com costumes diferentes, com tradições diferentes e podem haver revoltas constantes por causa disso, tá? Então o Egito, por mais que tivesse território, por mais que o território dele fosse imenso, ele fosse muito poderoso, ao mesmo tempo tinha um enfraquecimento do poder do faraó. Nesse mapa aqui, ó, tudo que está em verde é o território do Egito no Novo Império, tá? Então dá para perceber que é bastante grande, bastante extenso. Nesse período também, pessoal, no Novo Império, se destacam alguns faraós por alguns feitos que eles realizaram nesse momento, tá? Esse faraó aqui é o que eu costumo chamar de faraó vida louca, entre muitas aspas. Como assim, professora Bia? Eu vou explicar. Como vocês sabem, os egípcios eles eram povos politeístas, tá? Então eles tinham a tradição de idolatrar vários deuses. Só que começou o governo do Amenófis IV. Esse nome Amenófis significa Amon está satisfeito. E esse Amon é Amon-Ra, o deus do sol, tá? Que ele era bastante cultuado. Porém, o Amenófis IV, ele percebia que os sacerdotes, aqueles que cuidavam da religião egípcia, eles tinham muito poder. E ele também resolveu mudar um pouquinho disso. Então, o Amenófis IV, ele falou o seguinte, ele falou, olha, a partir desse momento o Egito não é mais politeísta. O Egito vai ser monoteísta, ou seja, vai idolatrar apenas um Deus. Ou seja, o Amenófis IV ele ficou famoso porque ele fez uma reforma religiosa no Egito. Então ele deu um tempo no politeísmo e colocou o monoteísmo no lugar. Professora, que Deus que eles iam idolatrar a partir desse momento? Eles iam idolatrar um Deus só, o Deus Atom. O Deus Atom representa o disco solar, como vocês podem ver nessa ilustração, tá? Além disso, eu não falei para vocês que o nome dele significa Amon está satisfeito? Só que agora eles não cultuam mais o deus Amon-Ra, eles cultuam o deus Atom. Então, ele trocou o nome de Amenófis IV para Akhenaton, que significa filho legítimo de Atom. Além da reforma religiosa que o Akhenaton fez, ele também fez uma reforma artística, como a gente vai poder ver no próximo slide. Os faraós, eles eram retratados sempre muito fortes, sempre com a perfeição do corpo. Já o Akhenaton, ele quis dar um ar mais realista para a arte egípcia. Então dá para perceber como ele era mais ou menos. Então ele era bastante alto, bastante magro, mas ele tinha um pouquinho mais saliente. E ele fez questão de retratar isso na sua estátua, tá? E nas pinturas também. Então dava para perceber esse realismo que o Akhenaton buscava trazer para as artes, tá? Então, além da reforma religiosa, o Akhenaton também fez uma reforma artística, certo? Além disso tudo, o Akhenaton era casado com a Nefertiti. Lembrando, o faraó tinha mais esposas, mas a Nefertiti era a esposa principal e estava sempre junto com ele. Era uma pessoa muito respeitada no reino egípcio nesse momento. O nome Nefertiti, a mais bela, chegou. E ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do Egito. Lembrando, pessoal, vocês podem olhar essa imagem da estátua da Nefertiti e falar, ela não era tão bonita assim. Mas os padrões de beleza mudam ao longo do tempo. Tá? Então, o que era bonito, o que é bonito para nós hoje em dia, talvez não fosse bonito para os egípcios dessa época, tá? Então, cada época deve ser respeitada em suas particularidades, tá bom? Mas, enfim, o nome Nefertiti significa a mais bela chegou e isso seria, né, um retrato, né, de como ela seria.
Ali onde vocês observam no vídeo, a estátua está com um olho faltando, mas não é pintura, tá? É uma pedra preciosa que ela acabou se desprendendo conforme o tempo, certo? O tempo passou, o Akhenaton morreu, e aí veio o seu filho, esse rapaz, Tutankhamon. Calma aí que eu chego lá. Ele sendo filho do Akhenaton, o filho dele, obviamente, teria o nome do deus Aton, porque só podia cultuar o deus Aton nessa época. Então, esse rapazinho se chamava Tutankhaton. Quando o pai dele morreu, os sacerdotes vieram nele, bem em cima dele, e falaram: olha, a primeira coisa que você vai fazer é desfazer tudo o que seu pai fez, a começar pela reforma religiosa. Então, ele foi pressionado a fazer com que o Egito voltasse a ser politeísta, e assim foi feito. Então, ele trocou o nome dele de Tutankhaton para Tutankhamon, tá certo? Que significa a imagem viva de Amon, o deus Amon-Ra, tá bom? O Tutankhamon ele é famoso, pessoal, por uma série de razões. Primeiro, se vocês observarem essa máscara mortuária dele, que é em ouro, né, cheia de pedras preciosas, dá pra ver que ele é um faraó bem novinho. Ele é conhecido como faraó menino. Ele tem marcos de idade, assim, na vida dele. Ele se tornou faraó aos 9 anos, se casou aos 12 anos com Ankhesamon e ele acabou morrendo aos 18 anos. Ele ainda é famoso, pessoal, porque a tumba dele foi encontrada intacta no Vale dos Reis. Tá? Então, a tumba dele foi descoberta por Howard Carter em 1922. Então, todos os itens da tumba do faraó foram encontrados intactos. Seu sarcófago, suas armas, suas bengalas que ele utilizava. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então, tudo foi encontrado intacto lá dentro. Então, aqui tem algumas imagens da expedição, tá? Hoje em dia, essa tumba é aberta para visitação no Egito. Alguns itens estão em museus no Egito mesmo, no Museu do Cairo. Alguns estão em museus britânicos, né? Mas essa foi a grande descoberta deste momento. Então, por isso o Tutankhamon ficou tão famoso, tá? Além do que foi encontrado na tumba dele, pessoal, nós temos uma imagem aqui de como ele seria aproximadamente. Depois da descoberta disso daqui, eles escanearam a múmia depois de um tempo e eles tentaram reconstruir como seria o Tutankhamon, né? Então dá pra perceber que ele tem um rosto bem jovial. E a causa da morte dele, professora, por que ele morreu tão novinho? Dizem que ele caiu de alguma caçada, alguma coisa que ele estava fazendo a cavalo, né? Ele acabou machucando a perna, por isso que ele dava bengala, tá? Ele acabou machucando a perna adquirindo malária, que é uma doença transmitida por um mosquito, né? Então ele acabou morrendo em decorrência disso, certo? Mas isso são teorias, tá bom? Então o Tutankhamon ficou famoso por isso. Além do Tutankhamon, nós temos uma rainha faraó que ficou muito famosa neste período e merece uma menção. Eu estou falando da Hatshepsut, tá? Nós já vimos a historinha da Zobequenefro. Ela se parece um pouquinho, em grande medida, tá? Mas vamos lá. A Hatshepsut, pessoal, ela era filha do faraó Tutmés, né? O Tutmés I. E como da tradição, lembrando, era comum no Egito se casar entre irmãos, tá? Para manter a pureza do sangue real, para manter tudo numa mesma família. Então, ela se casou com o seu irmão, Tutmés II, e ela tinha 17 anos nessa época. Porém, o Tutmés II ele acabou morrendo e deixou um filho dele como herdeiro do trono. Ele era filho de uma esposa secundária, não filho dela, tá? Só que ele era muito novinho para ocupar o cargo quando o pai dele morreu. Então, a Hatshepsut tomou a frente, tá? Então, primeiro como regente, estão governando até ele se tornar maior de idade. Mandou ele para ter os estudos militares, certo? Então, ela ficou governando no lugar dele e, aos poucos, ela ia subindo as categorias, ia testando até onde ela conseguia chegar. Então, ela chegou a ser a rainha faraó. Ela se tornou uma faraó mesmo do Egito, tá? Ela reivindicou para si e ela se nomeava filha do deus Ra, que significa o deus do sol, tá? Então, ela era filha direta do deus do sol. Nessa imagem aqui que vocês podem observar, todas as estátuas da Hatshepsut, elas são retratadas exatamente com a coroa de faraó e essa barba, pessoal. Essa barba significava o reinado, significava a monarquia. Então, ela é tão importante quanto a coroa para o faraó. Além dessa barba, a Hatshepsut geralmente era retratada com as calças, tá? Para simbolizar esse poder que ela tinha, que ela era realmente faraó e deveria ser respeitada como tal, tá? Ela governou por cerca de 22 anos, se não me falha a memória, tá? Bastante conquista, bastante comércio.
Foi um governo bastante, né, ressaltando a postura da mulher, que era uma coisa muito difícil de ter. Só que o Tutmés III, depois que ele cresceu e ele tomou o trono, dizem que ele se revoltou muito e tem poucos achados da Hatshepsut, né? Então, ela foi apagar ela da história. Isso era a coisa mais horrível que poderia acontecer. O próximo faraó da nossa lista é o Ramsés II. Vocês já devem ter ouvido falar dele, porque essa figura ele aparece numa novela, ele apareceu naquela novela dos 10 Mandamentos da Rede Record de televisão, mas eu já vou falar sobre isso, tá? O Ramsés II ele é conhecido como Ramsés o Grande, por causa das suas conquistas territoriais, ele era um líder muito respeitado, a sua rainha principal se chamava Nefertari, certo? E o Ramsés, como eu já tinha mencionado aqui para vocês no começo, ele é um faraó que está interligado a um fato que aparece na mitologia cristã, na Bíblia. Então, antes de eu comentar essa história para vocês, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. A Bíblia ela não é uma fonte histórica, ela é um livro sagrado. Como assim, professora Bia? Por quê? Porque tem coisas que estão na Bíblia que nós não podemos comprovar com fatos. E a história trabalha com as fontes e os fatos, lembram disso? Então, a Bíblia é um livro cristão, é um livro mitológico, tá certo? Então, vamos lá. A figura de Ramsés está ligada a um capítulo chamado Êxodo, que aparece na Bíblia cristã. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que foi o Êxodo. No Egito, de acordo com essa história, os hebreus eles eram escravos, certo? E tinha um número muito grande de hebreus. Isso preocupava a figura do faraó. Então, um faraó, ele teve uma visão, um sonho, que o menino hebreu ia tomar o seu trono, certo? Então, ele mandou que todos os meninos hebreus de até 2 anos fossem assassinados. Então, eles eram jogados no Rio Nilo para serem comidos por crocodilos. Porém, teve uma mãe hebreia que ela se recusou a entregar o seu filho e cuidou dele, escondeu ele o máximo de tempo que deu. Só que teve um momento que não conseguiu mais escondê-lo, então ela colocou ele num cestinho e colocou ele nas margens do Rio Nilo, certo? O nome dessa criança era Moisés. Tanto que o nome do cestinho, Moisés, é por causa deste acontecimento, dessa história, certo? O Moisés ele foi encontrado nada mais nada menos pela filha do faraó, que estava tomando banho naquelas águas. Então ela pegou ele, ela sabia que era uma criança hebreia, mas mesmo assim resolveu criá-lo no palácio como se fosse seu filho. Então, um tempo depois, na vida adulta, o Moisés ele teve um vislumbre, né? Teve um contato com a entidade sagrada, Javé, que deu a ele a missão de libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. E além de libertar os hebreus da escravidão, Moisés deveria levá-los para a terra prometida, que ficava em Canaã, na Palestina. Conforme o decorrer da história, como eu falei para vocês, já que a missão de Moisés era libertar o povo hebreu, ele foi lá conversar com o faraó era o Ramsés, e ele falava, olha Ramsés, liberte o povo hebreu, senão acontecerão consequências terríveis para os egípcios. Aí o Ramsés não escutava muito bem, até que Moisés foi lançando uma praga de cada vez. Então aqui tem a lista das pragas, certo? E nenhuma delas surtiu o efeito desejado. O faraó não deixava o povo hebreu ir embora. Até que veio a última praga, que era a morte dos primogênitos. Para quem não sabe o que é primogênito, é o filho mais velho, tá? Então essa praga ela matava os filhos mais velhos, a menos que a pessoa tivesse uma mensagem, que era um sangue de carneiro na porta, né? Que representava que aquela pessoa era hebreia, certo? Em resumo, o filho do faraó morreu de acordo com a história e ele, né, sensibilizado, cheio de tristeza, deixou o povo hebreu ir, mas acabou mudando de ideia. Então, conforme o povo hebreu ia, eles tinham que cruzar essa região para chegar aqui em Canaã, que vocês podem verificar aqui no mapa, certo? Então, Canaã é essa região aqui que está sendo riscada. Então, eles teriam que atravessar isso daqui. Aí, eles foram interceptados pelos soldados. E aí que vem a parte do Êxodo, que vem a parte mitológica, toda a parte fantástica da história. Então dizem que Moisés, com seu cajado, ele abriu o Mar Vermelho para o povo hebreu conseguir passar, tá bom? Lembrando, essa história não tem como a gente comprovar que aconteceu de verdade, tá, pessoal? Então, assim, nem sabemos se os hebreus eram realmente escravos do Egito, não tem nada registrado sobre isso. Mas essa era uma história contada e reproduzida pela Bíblia, tá bom? E tudo isso teria acontecido no reinado de Ramsés. Depois desses episódios, o Egito sofreu uma série de invasões. O primeiro povo a invadir o Egito foram os assírios. Os assírios eram povos guerreiros da Mesopotâmia. Eles tinham algumas práticas bastante cruéis. E eles dominaram o Egito por cerca de 8 anos, até serem expulsos por um outro império que invadiu o Egito. Eu tô falando do Império Persa, que vocês já fizeram uma pesquisa na semana passada, certo? O Império Persa, ele era extremamente grandioso.
né? E vocês lembram do que eu falei para vocês, que quanto maior o território, pior para administrar? Vamos ter uma noção de que tamanho era o Império Persa. Tudo isso aqui que está em verde é o Império Persa. É pequenininho, né? Imagina o problema que eles tinham para administrar isso tudo. Porém, eles tinham táticas que deixavam o império dele grandioso, né, para conter as revoltas internas. Eles usavam a seguinte tática, a seguinte estratégia. Eles chegavam, invadiam os territórios e falavam: olha, eu respeito a sua cultura, eu respeito a sua religião, contanto que você pague tributos, impostos ao imperador persa e faça parte do meu exército quando eu precisar, certo? Então, dessa maneira, eles conseguiam administrar um império tão vasto. Porém, os egípcios detestavam os persas pela sua crueldade, pela sua postura, certo? E o que aconteceu? Devido a essa invasão dos persas, teve um outro império que estava começando a crescer, que invadiu o Egito e eles expulsaram os persas. Eu estou falando do império deste cara aqui, o império de Alexandre o Grande, ou Alexandre III, ou Alexandre Magno, ou ainda Alexandre da Macedônia, certo? O Alexandre, como eu já falei para vocês, ele vinha da Macedônia. Macedônia era um território que pertencia ali, entre muitas aspas, aos gregos, tá? Ele se tornou imperador bastante novinho, assim. Com cerca de 18 anos, ele já era dono de uma boa parte do mundo conhecido. E ele conquistou aquele império persa todo, pessoal. E não foi só isso, tá? Ele foi tão valorizado quando chegou ao Egito que ele foi coroado faraó. Os egípcios ficaram tão felizes que eles chegaram e expulsaram os persas que ele foi super bem recebido. E outra, por onde o Alexandre passava, ele fundava capitais com o seu nome, tá? Então, no Egito tem uma cidade chamada Alexandria, em sua homenagem. Não só no Egito, tem outras cidades com Alexandria, Alexandrópolis, tá? Então, por onde ele passava, ele colocava uma cidadezinha com o nome dele. Alexandria era famosa por ter uma biblioteca, que ela infelizmente pegou fogo, né, ao longo da história, e um farol, porque é uma região ali muito próxima ao mar Mediterrâneo, então ela guiava os navios que ali chegavam, certo? O Alexandre, ele morreu com 33 anos de idade e ele não deixou herdeiros. E aí, como que ficou a divisão do império dele, já que era tão grande? Isso daqui é todo o império do Alexandre Grande, tá, pessoal? Pequenininho também, né? Tanto que esse nome, o Grande, é por causa das conquistas territoriais, né? As conquistas de espaço, igual o Ramsés, que também era conhecido como Ramsés o Grande, tá? Então, quando o Alexandre morreu, ele não deixou descendentes, o poder dele, esse império, foi dividido entre os generais da sua confiança. E o general que ficou com o Egito era o chamado de Ptolomeu. Então, a partir deste momento, todos os faraós que vão aparecer no Egito são da linhagem desse general do Alexandre, tá? Então, eles não são necessariamente egípcios, mas eles se misturaram à cultura egípcia, certo? Então, o Ptolomeu se tornou faraó ali do Egito depois da morte do Alexandre e todos os governantes que vieram depois vêm da dinastia Ptolomaica, que foi a última do Egito, beleza? E aí vem a nossa história. A história, né, da invasão romana, que foi o último povo que invadiu o Egito enquanto império, e o governo dela, Cleópatra, tá bom? Vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, depois do Ptolomeu, todo mundo vem da família ptolomaica. Então, todos os faraós se chamavam Ptolomeu, Ptolomeu II, Ptolomeu III, assim por diante, e as mulheres se chamavam Cleópatra. Então, tem Cleópatra 1, 2, 3, 4, 10, 15, entenderam? No caso, eu vou contar a Cleópatra VII, que ela se destaca nessa história toda, tá bom? Vamos lá. A Cleópatra, ela era casada, né? O seu pai morreu e ela se casou com o seu irmão. Lembra que eu falei que era costume? Era extremamente normal naquela época e isso acontecia para manter a pureza de sangue, era uma coisa necessária. Então, ela se casou com seu irmão, eles tinham uma diferença de idade bastante grande, certo? E a Cleópatra sempre teve o sonho de governar sozinha e o Ptolomeu também, então eles não se davam muito bem nisso. Eles tinham uma guerra, né, uma coisa entre si, uma guerra civil entre si. Alguns apoiavam o Ptolomeu, poucos apoiavam a Cleópatra, tanto que ela teve que se exilar em Alexandria, tá? E tinha uma civilização que estava começando a crescer, começando a expandir os territórios, eram os romanos, tá? Então, tanto o Ptolomeu quanto a Cleópatra viam nos romanos uma figura como aliada, alguma coisa que poderia, né, ajudá-los a manter o poder, ajudá-los a se manter enquanto faraós ou rainha, enfim, né? Duas figuras romanas se destacam neste momento, Pompeu e Júlio César. Estava acontecendo em Roma um governo de 3 pessoas, que a gente vai estudar depois, então não se preocupem, chamado Primeiro Triunvirato. Era um governo de generais. Então, primeiro, Crasso, Pompeu e Júlio César. Crasso, ele acabou morrendo numa campanha para a Pérsia, né, uma campanha militar.
E aí o poder ficou dividido entre o Pompeu e o Júlio César. O Senado romano, o órgão político romano, com medo da ambição do Júlio César, ele se juntou ao Pompeu, certo? E acabou dando um golpe de estado para o Pompeu governar sozinho. Só que aí o Júlio César descobriu. Então teve um problema entre esses dois. Então o Pompeu ele fugiu para a Grécia e depois fugiu para o Egito e pediu ajuda para o Ptolomeu. E eles eram aliados já. E aí o Ptolomeu pensou e falou: rapaz, se eu ajudar o Pompeu aqui, o Júlio César vai ficar bravo comigo, então eu vou dar um jeito nisso. Então o Ptolomeu ele acabou matando o Pompeu para agradar Júlio César. O que não deu muito certo. Júlio César ficou meio assim, ué, né? Ele ficou meio triste, porque além de tudo o Pompeu era seu genro, então além dele ser, né, parceiro general. Então o plano do Ptolomeu não deu muito certo. Quem se aproveitou disso foi a Cleópatra, certo? Então eles marcaram uma reunião com Júlio César, o Ptolomeu acabou não indo e a Cleópatra foi. Só que ela foi de uma maneira muito diferente, pessoal. Ela se colocou dentro de um tapete. Então ela era muito famosa pelas suas chegadas deslumbrantes, as suas chegadas fatais. Então ela se enrolou dentro de um tapete, pediu para um escravo levá-la, né? Chegou lá, se desenrolou e Júlio César falou: rapaz, que mulher é essa? Imagina o susto dele, né? Vendo ela saindo do tapete. Então ela era famosa pelas suas chegadas triunfais, tá? Resumindo, Cleópatra se aliou a Júlio César contra o seu irmão Ptolomeu, certo? Da união de Cleópatra e Júlio César, eles tiveram um filho chamado Cesário. Ptolomeu Cesário, o pequeno César. Embora o Júlio César reconhecesse a paternidade dessa criança, ele nunca o viu como um herdeiro. E o casamento entre eles dois não era bem visto pelos romanos, porque dava a entender que Júlio César se preocuparia mais com o Egito, com a sua mulher, do que com Roma, que era o seu foco principal. Então Júlio César teve que retornar a Roma. A Cleópatra até foi visitá-lo, não foi muito bem vista ali, mas ela foi visitá-lo. Mas em dado momento da história, que vocês vão descobrir depois por quê, Júlio César ele acabou sendo assassinado pelo Senado romano. Pela sua ambição, pela sua vontade de crescer, o Senado foi lá e acabou assassinando ele. Professor, e a Cleópatra agora, já que o Júlio César morreu, como que fica? Desde essa união dos dois, pessoal, o Egito já não era mais um império, ele se tornou um protetorado romano, tá bom? Então ele não era mais o Egito, ele fazia parte de Roma também, por causa dessa aliança política, tá? Então depois da morte do Júlio César, de novo, ele tinha um herdeiro, o Cesário, mas ele não era contado como herdeiro para esse território como governante, então o poder de novo ficou dividido entre 3 pessoas. Ficou dividido entre o seu general, o braço direito, o homem de confiança, Marco Antônio, sobre um rapaz que o Senado aprovava, Lépido, e sobre o sobrinho / filho adotivo de Júlio César, Otávio Augusto. Então o poder ficou dividido entre esses 3. Só que Marco Antônio que ficava cuidando da parte do Egito, certo? E aí Marco Antônio ele também acabou se casando com a Cleópatra e eles tiveram 3 filhos, tá? O Otávio, pessoal, ele tinha uma ambição de se tornar imperador, então ele acabou perseguindo Cleópatra e Marco Antônio para dar fim de tudo isso, para que ninguém questionasse seu trono, né? Questionasse o seu futuro império, que ele foi o primeiro imperador romano, tá? Então, Cleópatra e Marco Antônio, eles acabaram assassinados. A gente não sabe se ela se envenenou. Algumas teorias, né? As histórias de filmes falam que ela colocou a mão num ninho de cobras, ela acabou sendo picada e morreu, né? Dizem que Marco Antônio, ao saber que Cleópatra tinha morrido, se suicidou, então a história é um pouco confusa nesse sentido. Mas o que sabemos é que Cleópatra e Marco Antônio, eles morreram. Otávio deu um jeito de acabar com os 3 filhos que eles tiveram, né? Aí Otávio voltou para Roma e se tornou imperador, Otávio Augusto, tá bom? Sobre a Cleópatra, pessoal, além dessas chegadas triunfais, e ela aparece muito em filmes, ela aparece em jogos, ela aparece numa série de histórias. Mas ela é sempre colocada como uma mulher que seduziu, a mulher que casou com o melhor amigo do ex-marido, enfim. Mas a Cleópatra, pessoal, ela não é só esse estigma, ela era uma pessoa extremamente inteligente. Ela era poliglota. Para quem não sabe o que é ser poliglota, ela falava várias línguas, né? Tinha conhecimento de matemática, astronomia, era uma pessoa extremamente inteligente, tá bom? Além de ter essas chegadas triunfais que eu já mencionei para vocês. E esse episódio dessa chegada triunfal, ela é retratada num jogo. Vocês que gostam bastante de jogar, eu separei essa parte aqui, ó. Ela aparece no jogo Assassin's Creed Origins, né? Então essa cena do tapete ali aparece na primeira imagem. Ali é a aliança dela que ela fez com Júlio César. E aqui no cantinho aparece um pouquinho sobre o Cesário, sobre o pequeno César, o filho deles dois, tá bom? Então é dessa maneira, com a invasão dos romanos, com essa aliança de Cleópatra, Júlio César, né? Que o Egito termina enquanto império. Ele se torna parte
de Roma, tá bom? E assim termina a nossa civilização. Eu espero que vocês tenham gostado. É difícil fazer essa última parte em áudio, porque é uma história muito longa. Mas se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo explicando isso daqui com mais detalhes, tá bom? Espero que tenham gostado, que ajude vocês a fazer o exercício. Até a próxima e tchau, tchau!